Olá galera, de novo, bom dia para vocês. Então, moçadinha aí do terceirão, do cursinho, galerinha que está aí se preparando para o vestibular. Então, moçada, a gente vai para o nosso segundo tempo agora, dessa segunda-feira, dia 6 de abril, falando ainda sobre alcoóis. Vejam que o quadro continua aqui com as anotações da aula anterior. Por quê? Porque ainda falta nós discutirmos uma segunda maneira de dar nome para os alcoóis, que é o que nós chamamos de regra usual. Então, você vai perceber que em algumas funções, em alguns grupos de substâncias orgânicas, é comum nós falarmos numa regra oficial e também numa regra usual. A regra usual, muitas vezes, ela é chamada de regra comercial, ou assim, nomes populares, nomes comerciais, ok? Mas devido aí, certo, gente, a tantos nomes populares que surgiram para muitas substâncias, então a gente vai ter aqui uma regra para esses nomes populares todos, chamada de regra usual, ok? Então, com o tempo, em função de muitos nomes que algumas substâncias receberam, né, como se fossem apelidos aí no dia a dia, a gente criou uma regra usual para poder aqui também, gente, né? Então, teoricamente, oficializar esses nomes aí populares que as substâncias recebem, ok? Então, vamos lá, gente. Olha só. A IUPAC, que é União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela é quem estabelece as regras de nomenclatura para todas as substâncias químicas, sejam elas orgânicas, sejam elas inorgânicas. Então, quando a gente observa a regra oficial para dar nome aqui para um composto orgânico, saiba que regra oficial também muitas vezes ela é lembrada como regra da IUPAC. Muitas questões orgânicas, elas começam o enunciado dizendo assim: de acordo com a nomenclatura da IUPAC. Você já tem que saber, nomenclatura oficial, tudo bem? Nomenclatura oficial. Então, ó, IUPAC, claro que a sigla está em inglês, mas é União Internacional de Química Pura e Aplicada, ok? Órgão que, teoricamente, regulamenta todas essas regras de nomenclatura que a gente está vendo aqui. Então, vamos lá. Gente, o que diz a regra usual? Olha só, eu vou colocar em azul para que a gente aqui diferencie a regra anterior dessa regra de agora. A regra usual diz o seguinte: que todos os alcoóis serão chamados aqui de álcool alguma coisa. Para lembrar que a função é álcool, certo? Álcool alguma coisa. Agora, não faz muito tempo, uma das nossas últimas aulas em orgânica foi sobre radicais orgânicos. Eu mostrei para você aqui vários radicais e fiz um apelo. Gente, infelizmente na química há coisas que a gente tem que memorizar. Não tem como a gente falar, só entenda. Entender é a primeira parte do processo. Mas, gente, há algumas coisas que para a gente aprender, fixar, a gente tem que memorizar ainda. Na química ainda tem isso. E uma das coisas que eu vou pedir para você aqui decorar, memorizar, é aqui os radicais. Então, pegue aquelas anotações das aulinhas de radicais que foi dada a você e aqui vai tentando memorizá-las. Escreva de novo. Uma dica, pegue uma folha de sulfite, escreva a estrutura dos radicais, desenhe nessa folha de sulfite e cola na parede dos quartos lá e fica todo dia olhando para aquilo, até você memorizar quem é o metil, quem é o etil, quem é o propil, isopropil. Isso tudo, gente, não tem jeito. Se você não memorizar, então a química orgânica vai ficar difícil para você compreender lá na frente. Então, radicais, é esse o apelo, é esse o pedido que eu faço para você. Decorem, gente, não tem como, ok? Então, olha só, o que diz a regra usual? Que primeiro todos os alcoóis serão chamados de álcool, mais o nome do radical, ok? Ó, mais o nome do radical, mais o nome do radical, certo? E agora, esse radical, ele vai aqui ser, então, olha só, lembrado com a terminação ico. Então, se o radical era etil, ele vai virar etílico. Então, ao nome do radical, você vai acrescentar a terminação ico, certo? Então, se o radical é metil, coloca ico no final, metílico. Se é propil, coloca ico no final, propílico.
Agora, o importante é você saber reconhecer os radicais. Não é para todos os alcoóis que a gente acaba usando essa regra usual, mas sim para aqueles que mostram os radicais mais conhecidos. Então, no vestibular, quando ele explorar essa regra usual, ele vai dar aqui os alcoóis que apresentam os radicais mais conhecidos. Vamos então identificar isso que eu acabei de dizer. Vamos lá, gente, quero dar nome usual para esse álcool aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui para a cadeia e vai esconder o OH. Olhe para a cadeia e esconda o OH, ok? Sempre tem que sobrar um radical que é conhecido de vocês. Então, sempre tem que sobrar um radical da lista daqueles radicais principais. Ó. Sobrou aqui o radical metil. Então, o nome usual desse álcool, que é o metanol, então eu vou colocar aqui ó, a abreviação de usual, ok? Vai ser álcool. Como sobrou o metil como radical, então vai ser álcool metílico. Tá aí? Então, meu querido, bem facinho, né? Bem aqui tranquilo para você aplicar essa regrinha também. Vamos ao segundo exemplo, que é o álcool mais conhecido, ó. Então, tudo que eu escrevi aqui em azul significa o nome usual. Estou colocando aqui a sigla usual. Como que vai ser o nome desse álcool? Vai ser álcool, ok? Álcool, porque diz a regra, todos os alcoóis têm que ser chamados de álcool alguma coisa. Vamos lá? Vou esconder o OH. Então, lembre-se, dica para dar nome usual. Esconda o OH e veja o radical que irá sobrar. Está sobrando aqui um radical etil, ó, querido, está sobrando o radical etil, beleza? Então agora vai ser etil mais ico. Então esse álcool vai ser chamado de álcool etílico. Álcool etílico. Tá aí, ó, álcool etílico, ok? Agora, vamos ver quem vai lembrar dos nomes aqui dos radicais que vão aparecer nesses dois últimos exemplos, ok? Vamos ver quem vai lembrar. Então, ó, já vamos deixar aqui, então, a sigla US de usual, para dar nome para esse primeiro álcool com 3 carbonos. Ó. Então, o nome dele vai ser álcool, essa primeira parte é tranquila, todos serão chamados de alcoóis, mas agora vamos tentar lembrar quais são os radicais que aparecem aqui. Então, vamos lá. É álcool, o radical, vamos buscar o radical, é só esconder o OH. Para buscar o radical, é só esconder o OH. Veja que o radical que sobrou aqui é o propil. Mas propil também é chamado de N-propil. N de navio, ok? Que na química orgânica significa N de normal. Uma cadeia normal, ok? Então veja, ó, aqui nós temos aqui o radical propil, que é aquele que vai ter a valência livre na ponta, certo? Olha só a valência livre na ponta, também chamado de N-propil. Então vai ser assim, esse álcool vai ser o álcool propílico, ok? Álcool propílico, ok? Ou muitas vezes pode aparecer assim, ó, N-propílico. É o mesmo álcool. Por quê? Porque o radical propil também é chamado de N-propil. O radical propil também é chamado de N-propil. E agora, eu vou dar nome para esse último exemplo e vou aqui, gente, olha só, colocar a nomenclatura usual dele. Amigão, eu vou usar agora essa parte aqui do quadro, ó, tá? Vou trazer aquele desenho aqui para cima, bem rapidinho, e a gente vai dar o nome usual para ele, ó. Então, eu vou pegar ali o 2-propanol, certo? E vou desenhá-lo aqui em cima rapidinho para que você consiga enxergar melhor aqui, gente, ó. Então, está aqui a estrutura do 2-propanol, ok? Está aqui a estrutura do 2-propanol. Então, agora, pela regra então, usual, nós vamos então dizer o seguinte, ó, pela regra usual. Então, esse álcool vai ser chamado de álcool, ok? Álcool. Então, deixa eu colocar a sigla aqui, o S, tá? Esse álcool vai ser chamado de álcool. Escondendo o OH, a gente vai aqui identificar o radical. Sobra o radical com 3 carbonos, propil também. Só que agora a valência livre do radical, a ligação que ficaria livre, está no carbono 2, não está no carbono 1, não está na ponta.
Lembre-se que quando a valência livre está no carbono do meio, o radical não é simplesmente propil, ele é chamado de isopropil. Isopropil. Também vamos lembrar que esse carboninho, ele é um carbono secundário, Carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros carbonos, ok? Carbono secundário ligado a dois outros carbonos. Então, este mesmo radical, que nós chamamos de isopropil, porque esse carbono secundário é o carbono do meio, ele também pode ser chamado de sequipropil. Por quê? Para lembrar que ele é um radical formado no carbono secundário. Então, esse álcool pode receber dois nomes, porque o radical aqui que sobra, ele recebe dois nomes. Então fica álcool isopropílico, ok? Ou se não, gente, nós podemos chamá-lo aqui de porque é radical sequipropil, sequipropílico. Ó, dois nomes para o mesmo álcool, certo? Então, querido, essa é a nossa revisão aqui básica dos alcoóis. Na próxima aulinha a gente vai começar com os fenóis. Amigo, boa semana para você, tudo de bom? Sexta-feira nos encontramos de volta aqui com mais um videozinho para mais uma aulinha aqui de Química Orgânica. Abraço, querido, tchau, tchau!